Essa semana eu recebi um convidado muito especial, que há muito tempo não me visitava. Então eu achei que fosse relevante eu mergulhar dentro da experiência desse meu convidado ilustre e contar para vocês como foi. O nome desse convidado se chama Tristeza. Já ouviu falar nele? Ele já te visitou aí também? Eu já ressignifiquei, já tem um tempo, esse contato com essas energias que a gente chama de ruins, né? E que a gente, como sociedade, não sabe lidar ainda com elas. E isso foi uma construção muito de autoconhecimento minha, da minha meditação. Eu não tive nenhuma escola específica e ninguém que eu me lembre me passou uma ferramenta assim perfeita que fosse funcionar. Então, o que eu vou falar para você hoje é uma experiência pessoal somado a alguma técnica que eu desenvolvi e que facilmente alguém também já fez e que funciona para mim. Então, eu vou compartilhar com você para quando você estiver nesses dias de visita, você experimente também e veja se funciona com você. Somado a esse convidado ilustre, eu me lembrei de um outro convidado, que também não me visitava há muito tempo, mas me visitou mais ou menos há uns 3 meses atrás, que foi a raiva. Ambos não me visitam há muito tempo. Eu não me lembro de estar em tristeza profunda há muitos anos. Passei uma época da minha vida com uma tristeza que eu, hoje olhando para essa tristeza, eu vejo que era uma tristeza de toxinas, sabe? Eu acho que meu corpo estava com muita toxina, minha mente estava com muita toxina, meu ambiente estava muito tóxico, de todas as formas. Então eu não conseguia ter clareza sobre as nuances desse sentimento. Mas, de uma maneira geral, eu cresci com essa emoção da raiva. E essa emoção da raiva, ela se desdobrava de muitas formas. E uma delas era o mau humor. O mau humor era uma coisa que eu tinha muito recorrente. Tudo me dava mau humor. E hoje eu sei que é por conta da raiva. Então, por exemplo, se alguém falasse alguma coisa, eu já ficava mal-humorada, fechava a cara. Se uma situação se apresentasse para mim, e era muito rápido a forma, só que eu não tinha inteligência emocional para detectar a origem do mau humor, eu me achava uma pessoa mal-humorada e não conseguia associar a raiva ao mau humor. E é claro, a raiva, ela me ajudou muito. Ela, de todas essas emoções psíquicas, eu acho que ela é a que te faz mais movimentar a energia. Então, porque você tem raiva, você quer conquistar as coisas. Porque você tem raiva, você quer estar lá também. Então, a raiva, ela te dá uma gasolina. Mas é claro, né? Tem o rebote aí. Mas vamos falar da tristeza primeiro. Eu também não tenho memória desse estado de tristeza profunda que às vezes eu me colocava, de ficar em casa deitada, sem ter vontade de fazer nada. É uma tristeza existencial. Eu não tenho isso há décadas, eu acho. Eu tinha isso, acho que nos meus 20 anos, por aí. Mas semana passada ela me visitou e às vezes eu tenho uma introspecção no meu período pré-menstrual, quando eu fico de TPM, eu tenho um recesso, que não é tristeza, não é baixo astral, não é nada. É apenas um lugar de silêncio, quieto, com poucos movimentos, um pouco mais introspectiva do que o meu natural. E isso tá tudo certo, a fase da lua, eu lido bem com isso hoje. Frequentar a academia me ajudou bastante a equilibrar também essas energias do corpo. Então, já passei por TPMs pesadíssimas, mas hoje eu tenho um equilíbrio nessas energias muito saudável. É um período, eu abraço esse período e ele naturalmente vai embora. Mas essa tristeza que apareceu foi diferente. Ela veio junto com essa introspecção. Ela não é uma melancolia
E eu nem sei se ela é uma tristeza como eu identifico a tristeza que eu sempre tive, sabe? Mas eu não teria nenhum outro nome para dar para você. Então ela fica entre uma introspecção, uma melancolia e uma tristeza. E como que durante os anos, eu consegui lidar com essas energias, né? Acho que o primeiro passo é saber que ela chegou, você recebeu essa visita, né? Então eu detectei, tem algum sentimento aqui diferente. Eu recebi uma visita aqui de alguém. Então tá, primeiro passo. E entendi que eu estou recebendo essa visita. Tá, que visita é essa? Ela veio fazer o que aqui? Então, quando eu faço essa pergunta, ela veio fazer o que aqui? Eu não tento sair desse estado. Eu preciso ficar bem, né? Porque naturalmente, eu já passei por isso na vida e eu acredito que você também deve ter passado. Quando a gente fica, entre aspas, ruim ou se sentindo mal, a gente quer sair daquele estado, né? A gente quer de alguma forma. Aí a gente bebe, a gente sai de casa para encontrar com outras pessoas, para ir amenizando aquele estado. A gente não vive o estado, né? Porque a gente também não sabe lidar com ele e a gente, né? E eu acho que tem graus desse estado que emburaca a pessoa ali mesmo. Mas no meu caso, eu aprendi a aceitar que ele tá presente. Então tá bom, eu recebi uma visita que eu não gosto muito, mas só o fato de abrir a porta para ela, deixar ela entrar, sentar, ela já ameniza. E aí passaram alguns dias, eu continuei, passou um dia e meio, vai. E ela continuou ali. E aí eu comecei a conversar com ela, ou seja, segundo passo, deixei ela entrar. Não falei, não, você não entra. Não, entra. Se há algum aspecto de sombra, que ela se revele para mim, porque se eu não tiver ciente, se eu não começar a perceber as nuances, todos os layers, né, todas as camadas dessa sombra, eu não consigo superar ou transmutar essa sombra. Eu preciso saber claramente o que ela veio fazer aqui. Então, eu converso com ela. Converso como? Eu converso em meditação, muitas vezes eu faço uma pergunta e fico quieta em silêncio, de olhos fechados. Ou eu converso com perguntas num caderno. Então, por exemplo, o que você veio fazer aqui? Eu tô sentindo tristeza por quê? É tristeza que eu tô sentindo? Eu faço perguntas e daí fico refletindo para ouvir as respostas. E aí essas respostas eu vou escrevendo no automático mesmo, rapidamente, assim, sem pensar muito para não deixar que venha muita análise dali, sabe? É uma conversa rápida, espontânea, de emoção para emoção. Então eu chamo ela no cantinho e converso com ela. E à medida que eu vou fazendo isso vai ficando cada vez mais claro. E essa clareza vai amenizando o sentimento. É impressionante como ela vai descendo, vai decantando um pouco. É como se você não brigasse com ela. Então, quando você aprende a abraçar ela, como é que abraça ela? Senta aqui e conversa com ela. O que você veio fazer aqui? O que você veio me mostrar? Teve algum gatilho para que isso aconteça? Né? Aconteceu alguma situação específica para que isso aconteça? Então tá, então tem esse segundo passo aí, que é um segundo, terceiro passo. E aí tem um outro passo, que é um passo que é um passo de magia, vamos dizer assim, mas que também é como eu sou artista, né, eu acho que a conversa da arte, a arte, os sonhos e os atos mágicos, eles falam muito a linguagem do inconsciente. Então, quando você recebe uma visita dessas, você está recebendo essa visita de uma forma abstrata dentro de você. Então, você tem que conversar a linguagem dela, como se fosse um idioma. Você não sabe falar, sei lá, chinês. Você abre a porta para receber uma pessoa, você vai ter que se comunicar também de outras formas com essa pessoa, com gestual, você vai se comunicar com essa pessoa apontando coisas, né? E uma hora vai dar certo. É uma comunicação não verbal. Ou você chama um interlocutor, né? Que aí são os especialistas, os terapeutas, que podem fazer essa ponte. Mas tirando isso, eu gosto de fazer algum ato mágico para falar diretamente com o inconsciente. Então, depois de escrever tudo isso,
Ou seja, depois de passar de um plano para o outro, estava num plano abstrato em mim, eu passei para palavras, ou seja, eu reduzia, sem dúvida, porque quando a gente usa a palavra, a gente reduz todo um aspecto abstrato dentro da gente, e a partir dessa escrita, dessa redução, eu não releio o que eu falei. Eu pego um fósforo, eu ligo no fogão e queimo esse papel. Só toma cuidado porque ela vem uma labareda aí. Queimo, e no momento que eu queimo, eu imagino... um outro ponto antes de falar sobre essa queima é detectar no teu corpo de onde está instalado essa tristeza ou essa raiva. Então eu detectei que durante 1 dia e meio, no máximo, acho que no segundo dia já tinha diminuído bastante, estava quase 0. Eu detectei que a raiva estava estava instalada na minha testa. Às vezes você pode não ter essa compreensão, mas é sempre bom perguntar. Tem alguma parte do meu corpo que está instalada a raiva? Ou tem alguma parte do meu corpo que está instalada a tristeza? Desculpa, a raiva não, a tristeza. É que aconteceu semelhante, né? A raiva, tive um momento de raiva momentâneo que foi bem rápido e ela foi embora assim em 20 minutos. A tristeza, isso tem 2 meses mais ou menos. E a tristeza, ela durou mais ou menos 1 dia e meio, que é uma tristezinha melancólica. E ela estava instalada na minha testa. Tanto que eu fui à academia com ela, como se fosse quase um encosto. Eu fui com ela, sabendo que ela estava ali num outro lugar. Eu não estava 100% identificada com ela. Ela estava me acompanhando. Mas eu não deixei ela dominar meu dia, ela me deixar de cama ou alguma coisa. Ela estava ali como uma brother. E eu quis que isso acontecesse porque é uma parte minha que eu tenho que ser brother. Eu não posso tratar essa minha parte como se fosse... colocar ela na prisão como se ela fosse uma coisa ruim e que ela tem que tá na prisão porque ela, né, me faz mal. Não, eu tenho que abraçar, é como eu penso, tá? É a minha relação com a minha sombra, que ela tem que fazer parte ali. Tanto que ela faz parte, ela se integra, e no momento que ela se integra, ela dissolve. E aí, uma vez que eu detectei, quando eu tava no fogão queimando o que eu tinha escrito, eu imaginei e senti mesmo uma sensação de fumaça saindo da minha testa, como se estivesse sublimando aquela energia para um outro plano. Porque isso é interessante pensar, né? Nenhuma energia deixa de existir. A gente tem que aprender a habilidade alquímica de transmutar as energias que estão dentro da gente. Então, para isso, a gente precisa saber a polaridade, né? Se eu estou sentindo uma tristeza, uma melancolia, tá, qual seria a polaridade dela? Pode ser alegria, paz, enfim, você pode compreender diferente de mim. E daí, nesse ato de transmutação, eu estou comunicando diretamente com ela, porque a linguagem que ela entende é essa linguagem alquímica dos processos. Eu conversei com ela verbalmente, mas depois eu fiz um ato artístico, um ato mágico, que fez com que ela se transmutasse numa outra coisa. E daí eu entrego, assim, não fico, e aí, será que deu certo, não deu certo? Eu não fico com essas perguntas, sabe? Porque senão você fica duvidando do processo que você fez. Eu senti essa fumacinha saindo, como se fosse uma fumaça mesmo de poluição, saindo do meu tampo aqui da testa. E aí finalizei as cinzas, né? Depois cinza virou cinza. Limpei aquilo dali e esqueci. E é impressionante como funciona. Funciona muito, gente. Muito, 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 muito. Funciona demais. É impressionante você sentindo a energia entrando dentro de você, reduzindo. Você sente uma coisa de redução imediata, como se fosse mágica mesmo. É muito impressionante. E eu fico muito... E aí veio uma alegria. Alegria por ter conseguido chegar nesse lugar. Alegria por eu ter conquistado isso dentro de mim. Então, olha que louco. A alegria veio não por eu estar alegre por alguma coisa X, ou alguma coisa que eu recebi, ou alguém que, sei lá, comprou um trabalho meu, sabe? Alguma coisa externa. Eu fiquei alegre
porque eu consegui entender essa transmutação dentro de mim. E isso é uma conquista mesmo. Por mais que eu possa falar isso para você, né? Primeiro você tem que se abrir para uma nova experiência. Segundo, você tem que experimentar. E às vezes você pode até criar no meio e falar: olha, Camila, eu criei uma coisa em cima que funcionou para mim. Beleza, é incrível. Eu acho que esse é o processo, é a conquista de cada um. Mas a alegria veio por isso, por eu, que é o oposto exatamente do que eu estava ali sentindo. E aí a questão em si, ela deixa de existir um pouco, porque você fica muito conectado à vibração para vibração, sabe? A energia para energia. Você fica num lugar de mergulho dessas nuances internas suas, né? Você busca entender mesmo com a mente essa alquimia interna. Então é muito maravilhoso. Assim como a mesma coisa aconteceu com a raiva. Só que a raiva foi muito mais rápida, como eu falei. A raiva foi um fato que aconteceu e eu senti uma labareda subir imediatamente, vindo assim, mais ou menos do meu umbigo até subindo a garganta. Quando eu senti isso, aí eu pausei, fechei os olhos e fiz o mesmo passo, né? Oi, você chegou? Por que você tá com raiva? Vou receber a raiva. Não briga com ela. Deixa ela existir dentro de você. E eu deixei, fiquei de olhos fechados sentindo aquilo. Deixa ela se espalhar mesmo. Quando eu conversei com ela sobre isso, eu quero que você se espalhe, seja você. Ela reduziu na hora. Parece que foi assim, sabe, termômetro de febre, quando a gente bate e ele, puf, vai pro zero. Foi a mesma sensação que eu tive. Que aquilo vermelho que subiu, desceu. Foi uma coisa assim de segundos. E aí já tinha passado. E eu falei, gente, isso é muito milagroso, isso é muito maravilhoso. E eu sou muito feliz por ter conquistado isso. E eu tô aqui fazendo esse áudio, esse vídeo, para passar essa experiência e para que você possa também, de alguma forma, conseguir equilibrar essas emoções, que elas são tão importantes pra gente, né? Tanto as que a gente considera negativas quanto as positivas. As negativas vêm mostrar pra gente coisas que a gente precisa aprender sobre nós. Então, não descarte elas. Elas são muito úteis. E elas são úteis também porque com elas a gente entende o nosso gradiente da felicidade, né? Entre aspas, da alegria, dos estados que a gente quer manter sempre. Mas a gente só consegue manter esses estados de alegria, de paz, né? De realização, enfim, todos esses que a gente quer sentir o tempo todo, se a gente deixar todos esses que a gente considera ruins existirem por si. Senão a gente não tem parâmetro, a gente não tem um contraste para a gente poder integrar. Então tentem em casa. E espero que tenha ajudado esse vídeo de alguma forma para você. Um beijo.